Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo iremos abordar mais acerca da religião chamada Fé Bahá'í. Fé Bahá'í é uma religião monoteísta que enfatiza a união espiritual de toda a humanidade. Três princípios básicos estabelecem a base para os ensinamentos bahá'ís. O primeiro é a unidade de Deus, que há apenas um Deus, que é a fonte de toda a criação. O segundo, a unidade da religião, que significa que todas as maiores religiões têm a mesma fonte espiritual e partem do mesmo Deus. Já a terceira é a unidade da humanidade, que reflete que todos os seres humanos foram criados igualmente e que a diversidade racial e cultural deve ser apreciada e aceita. Segundo os ensinamentos da fé Bahá'í, o propósito humano é aprender a conhecer e a amar a Deus através de métodos como orações, reflexões e a ajuda aos outros. O símbolo mais utilizado para representar a fé Bahá'í é a estrela de 9 pontas. Não há nenhum desenho particular que seja preferível desde que possua 9 pontas. A estrela não é apontada nos ensinamentos da fé Bahá'í, mas é comumente representada em 9 pela associação do 9 como perfeição e o valor numérico de Bahá ser 9. Em árabe, usa-se um sistema que permite incorporar valores numéricos em letras e palavras sem perder o significado. O valor numérico de Bahá é 9. O número 9 é também manifesto diversas vezes na história Bahá'í e ensinamentos. Por exemplo, foram 9 anos que separam a revelação de Bab, 1844, e Baha'u'lláh, 1853. Por outro lado, a estrela de 9 pontas simboliza as 9 religiões divinamente reveladas que são o sabeísmo, hinduísmo, budismo, zoroatrismo, judaísmo, cristianismo, islamismo, fé Babi e fé Bahá'í. Contudo, essas não foram as únicas religiões reveladas, vindo a existir muitas outras anteriores, mas são as que ainda existem. A fé Bahá'í foi fundada por Baha'u'lláh, na Pérsia. Baha'u'lláh foi exilado da Pérsia para o Império Otomano devido a seus ensinamentos, falecendo enquanto ainda era oficialmente um prisioneiro. Após a morte de Baha'u'lláh, sob a liderança de seu filho, Abdullah Bahá, a religião se expandiu de suas origens persa e otomana e ganhou espaço na Europa e nas Américas, além de ter se consolidado no Irã, onde sofre intensa perseguição. Após a morte de Abdullah Bahá, a liderança da comunidade Bahá'í entrou em uma nova fase, passando de um único líder para uma ordem administrativa com órgãos eleitos e indivíduos indicados. Na fé Bahá'í, a história religiosa da humanidade é vista como tendo sido manifestada através de uma série de mensageiros divinos, cada um dos quais estabeleceu uma religião adequada às necessidades de seu tempo e à capacidade das pessoas de então. Esses mensageiros vão de figuras abraâmicas como Moisés, Jesus, Maomé, as dhármicas como Krishna e Buda. Para os Bahá'ís, os mensageiros mais recentes são o Babi e o Baha'u'lláh. Segundo os ensinamentos Bahá'ís, cada mensageiro profetizou sobre os próximos, e a vida e os ensinamentos de Baha'u'lláh completou as promessas escatológicas das escrituras anteriores. A humanidade é entendida como fazendo parte de um processo de evolução coletiva, e a necessidade do tempo atual é o estabelecimento da paz, justiça e unidade a uma escala global. Os seguintes princípios da fé Bahá'í
são frequentemente listados como um breve resumo dos ensinamentos Baha'is. São derivados de palestras e discursos de Abdullah Baha durante sua viagem pela Europa e pela América do Norte em 1912. Esta lista não é definitiva e uma variedade de outras listas podem ser encontradas em circulação. Os seguintes princípios são: a unidade de Deus, a unidade da religião, a unidade da humanidade, a unidade na diversidade, a igualdade entre homens e mulheres, a eliminação de todas as formas de preconceito, a paz mundial e uma nova ordem mundial, a harmonia entre a religião e a ciência, a busca independente pela verdade, o princípio de que a civilização está sempre em progresso, a educação obrigatória universal, a língua auxiliar universal, a obediência ao governo e o não envolvimento em política partidária, a não ser que a submissão à lei seja equivalente à negação da fé, eliminação dos extremos de riqueza e pobreza. Especificamente em relação à busca pela paz mundial, Baha'u'lláh prescreveu um acordo de segurança coletiva de âmbito mundial como necessário para o estabelecimento de uma paz duradoura. Ensinamentos místicos. Embora os ensinamentos Baha'is tenham uma forte ênfase em questões sociais e éticas, existe uma série de textos fundacionais que foram descritos por místicos. Os Sete Vales é considerada a maior composição mística de Baha'u'lláh. Foi escrito para um seguidor do sufismo, no estilo de Ata de Nishapur, um poeta muçulmano, e estabelece os estágios da jornada da alma até chegar a Deus, que ele não confirma serem 7, apesar de ter dividido o seu livro em 7 capítulos. Foi inicialmente traduzido para o francês em 1905 e para o inglês em 1906, tornando-se um dos primeiros livros de Baha'u'lláh disponíveis no Ocidente. As Palavras Ocultas é um outro livro escrito por Baha'u'lláh durante o mesmo período, com 153 passagens curtas em que Baha'u'lláh afirma ter pegado a essência básica de certas verdades espirituais e as escrito em forma breve. Deus. Os textos da fé Bahá'í descrevem um Deus único, pessoal, inacessível, onisciente, inextinguível e todo-poderoso, que é o Criador de todas as coisas do universo. A existência de Deus e do universo é considerada eterna, não tendo começo ou fim. Apesar de ser diretamente inacessível, Deus é visto como consciente da criação e possui uma vontade e um propósito, manifestados através de mensageiros intitulados Manifestações de Deus. Os ensinamentos Baha'is defendem que Deus é grandioso demais para os humanos compreenderem ou criarem uma imagem completa e precisa dele por si próprios. Assim sendo, o entendimento humano de Deus só é atingido através de suas revelações e suas manifestações. Na fé Bahá'í, Deus é chamado por títulos e atributos, o Todo-Poderoso ou o Todo-Amoroso, por exemplo. E há uma ênfase substancial no monoteísmo. Doutrinas tais quais a Trindade são vistas como comprometedoras, se não contraditórias à visão de que Deus é único e não possui equivalentes. Os ensinamentos Baha'is afirmam que os atributos que são imputados a Deus são usados para traduzir sua palavra em termos humanos e também para ajudar as pessoas a se concentrar em seus próprios atributos na adoração a Deus para desenvolver suas potencialidades em seu caminho espiritual. Humanidade. Os Baha'is acreditam que o ser humano possui uma alma racional, que provê à espécie uma capacidade única de reconhecer a Deus e a relação da humanidade com o seu Criador. Todo ser humano é considerado possuidor do dever de reconhecer a Deus através de seus mensageiros
e dos ensinamentos deles. Através do reconhecimento e da obediência, serviço à humanidade e práticas espirituais, os Bahais acreditam que a alma pode se aproximar de Deus, o ideal da crença. Quando o ser humano morre, a alma continua existindo no mundo espiritual, onde seu desenvolvimento espiritual no mundo físico torna-se base para julgamento e progresso no mundo espiritual. O céu e o inferno são vistos como estados espirituais de proximidade ou distância de Deus, sendo indicadores da relação neste mundo e no próximo, e não lugares físicos de recompensa e punições atingindo após a morte. Os textos Bahais enfatizam a igualdade essencial dos seres humanos e a abolição de todos os tipos de preconceito. A humanidade é considerada essencialmente una, embora diversificada. Esta diversidade de raça e cultura é considerada merecedora de apreciação e tolerância. Doutrinas de racismo, nacionalismo, castas e classes sociais são impedimentos artificiais da unidade. Os ensinamentos Bahais declaram que a unificação da humanidade deve ser assunto principal sobre as condições religiosas e políticas no tempo presente. Homossexualidade e a fé Bahai. A fé Bahai define que a expressão sexual é aceitável somente dentro do casamento, e os escritos Bahais relativos ao casamento definem exclusivamente o casamento como a união entre um homem e uma mulher. Reforça ainda a importância da castidade absoluta para qualquer pessoa solteira. Referências sobre a homossexualidade na fé Bahai descrevem-na como uma distorção da natureza em que um indivíduo deve controlá-la e superá-la. A fé Bahai condena a discriminação contra qualquer pessoa, mas, ao se tornar Bahai, automaticamente o indivíduo deve procurar adaptar-se ao padrão de vida designado por Deus, como parte de sua evolução espiritual, individual, segundo os escritos Bahai. Tratamentos aos homossexuais. Um dos princípios da fé Bahai é a eliminação de todos os tipos de preconceitos. Sendo assim, não é permissível qualquer espécie de discriminação, mesmo referente a alguém que cometa qualquer tipo de transgressão à leis. Os escritos Bahais ensinam que as pessoas devem tratar a todos, incluindo homossexuais, com amor, respeito e dignidade, ainda que na fé Bahai a união homoafetiva não seja permitida. Os Bahais continuam sendo perseguidos em diversos países islâmicos, uma vez que os líderes islâmicos não reconhecem a fé Bahai como uma religião independente, e sim como uma apostasia do Islã. As perseguições mais severas têm ocorrido no Irã, onde mais de 200 Bahais foram executados entre 1978 e 1998. A marginalização dos Bahais pelo governo do Irã tem seus laços nos esforços históricos do clero muçulmano em perseguir as minorias religiosas como forma de garantir e ampliar o seu poder. E quando o Bab começou a atrair um grande número de seguidores, o clero esperava parar o movimento através da difusão de que seus seguidores eram inimigos de Deus. As diretivas clericais levaram a ataques de fiéis muçulmanos e execuções públicas.